Visitando a cidade de Cianorte, deputado federal Zeca Dirceu, como faz semanalmente, está sempre presente aqui na cidade de Cianorte. E Zeca, já para abrir essa nossa conversa, nós temos aí um anúncio do presidente da República, medidas para incentivar a captação de recursos privados para as universidades federais através do programa Futurice. Quando eu vi a notícia e o lançamento do programa Futurice, eu vou confessar para você, para quem está nos assistindo, que eu fiquei com uma certa empolgação. Falei, definitivamente vai ter agora uma primeira medida a favor da educação. Mas infelizmente durou pouco a minha alegria. Eu fui ler a proposta, é uma lei que vai tramitar agora pelo Congresso e é praticamente uma fake news, é uma pegadinha. Um nome bonito, uma história bonita, dinheiro privado das empresas vindo apoiar a educação pública. No papel é totalmente diferente. O que está se pretendendo com o Futurice? Importante quem está em casa prestar atenção, pesquisar mais. Nós vamos inclusive fazer debates regionais aqui em Cianorte, Umuarama, Campo Mourão e em Paranavaí. Está se pretendendo criar organização social de direito privado, então não tem nada de público, vai ser uma entidade privada que vai tocar os destinos da educação do país. É um objetivo de privatizar a educação, de terceirizar a responsabilidade. Essa organização privada, ela pode, por exemplo, contratar professores sem concurso, pagar por hora, pagar valores abaixo do piso nacional do magistério. Isso é inaceitável. E ela pode ir transformando a educação que hoje é gratuita em educação paga. A pessoa, para poder estudar, vai ter que ir para os grandes centros, vai ter que ter dinheiro, vai precisar pagar. Isso começa lá no ensino superior, mas vem daqui a pouco para o ensino médio, para o ensino básico, para a educação de cada município. É muito grave, é muito perigoso, numa lei federal, você estabelecer isso. E também essa organização social privada, ela vai ter o papel, vai ter direito de pensar, planejar, propor, executar, fiscalizar, medir a educação pública brasileira. Então o país, o Brasil, a população está abrindo mão de dar rumo para a educação e está passando isso para a iniciativa privada. A iniciativa privada é bem-vinda, tem o seu papel, mas a educação tem que ser pública, tem que ser gratuita, tem que ser cada vez mais de qualidade. E para isso tem que ter investimento público. Não vamos ter a ilusão que no momento de tanta crise as empresas privadas vão ter caixa, vão ter dinheiro para colocar na educação pública. Então, quero alertar aqui quanto ao Futurice, quero dividir as minhas preocupações. E quem está falando não é só o deputado federal Zeca Dirceu, aqui de Cianorte, de Cruzeiro do Oeste, da região. É um membro da Comissão de Educação, dos poucos paranaenses que está lá há vários mandatos e que está percebendo a gravidade do momento. Quero sugerir, inclusive, a quem está assistindo, quando você vê um estudante defendendo a educação, apoie, incentive. Quando você vê um professor, uma professora defendendo a educação, apoie, incentive, porque o momento é muito grave, o momento é preocupante e a gente precisa, é claro, reagir. A educação não é uma questão de esquerda ou de direita, a educação não é uma questão de quem é a favor ou é contra qualquer tipo de governo, é uma causa muito maior e eu espero que a população cada vez mais se conscientize disso. Tenho procurado fazer meu papel, participando, propondo, cobrando e, é claro, desvendando fatos como esse do programa Futurice, que de Futurice não tem nada, é praticamente um fatura-se. Alguém está querendo ganhar dinheiro com a educação em detrimento do interesse do povo, em detrimento do interesse do país. Você falou em privatização. Uma outra proposta, inclusive já em estudos, é a privatização dos Correios. Os Correios, que atende os 5.570 municípios brasileiros, emprega milhares de funcionários e no ano 2018 teve ali um faturamento, um trimestre ali com lucro líquido de 111 milhões. Olha, eu não sou totalmente contra privatizar, fazer parcerias públicos-privadas. Tem coisas que precisam e dão certo. Nós temos modelos que deram certo. As rodovias federais, por exemplo, que foram privatizadas 5, 8 anos atrás, nós temos uma aqui do Paraná até Santa Catarina, elas têm pedágio muito baixo, tem boa manutenção e tem investimento de melhorias. Nós temos exemplos ruins, como as rodovias aqui do estado do Paraná, que tem o pedágio mais caro do mundo. Faz 20 anos que as obras foram prometidas e a maioria não foi feita até agora e o custo é muito alto. Você privatizar um aeroporto, você privatizar uma rodovia, um porto, bem feito, com transparência, com justiça, sem corrupção, geralmente acaba sendo vantajoso. Agora, tem algumas empresas que são estratégicas. O que justifica privatizar uma empresa pública que está dando lucro, que não gera despesa para o país? O que justifica
privatizar uma empresa pública que presta serviços que uma outra privada não vai prestar. O Correios é um exemplo disso. A BR Distribuidora, que acabou de ser vendida numa prática criminosa, é um exemplo. Venderam a BR Distribuidora, que é uma parte da Petrobras, tem postos de gasolinas, tem distribuição de combustível, armazenamento, venderam por 9 bilhões. Só que ela dá 3 bilhões de lucro por ano. Em 3 anos, quem comprou saiu no lucro já, né? Sem fazer nada. É uma fraude, é uma corrupção, é um ato criminoso. E é o que querem fazer agora com os Correios. Querem vender a preço de banana, sem a devida transparência, sem o processo legal correto. Uma empresa que é estratégica e às vezes as pessoas não sabem. As pessoas às vezes acham que o Correio só serve para mandar carta. O Correio presta serviço para o país. Vou dar um exemplo aqui. Prova do Enem. Toda a distribuição da prova do Enem, que o MEC precisa fazer, nas mais diferentes regiões do país, lá na Amazônia, no Nordeste, no sul do Rio Grande do Sul, é feita pelos Correios. Toda a organização, o cuidado, a preparação, a distribuição das urnas eletrônicas a cada eleição, que tem um valor grande, porque é a democracia do país que está em risco, é feita pelos Correios. Se alguém entrar no site dos Correios, eu sugiro isso, vai lá, Correios de A a Z. Correios presta mais de 200 tipos de serviços diferentes, que é do interesse do país e que às vezes as pessoas não usam, não sabem, mas acabam se beneficiando desse tipo de serviço. Então é perigoso, é um equívoco essa proposta que não é só dos Correios. O ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, está ameaçando vender 17 empresas brasileiras. Se fosse uma empresa que está dando prejuízo, que não tem importância alguma, que está funcionando mal, até vai. Eu toparia apoiar, porque a gente não é contra tudo. Agora, empresas que dão lucro, como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios, né, a Eletrobras, a Embraer, venderam a Embraer a preço de nada. Uma empresa de maior alta tecnologia da aviação em todo o mundo, uma das melhores do mundo, né? O Brasil abriu mão disso, entregou aos franceses, o país não vai ganhar nada em troca. Qual a razão disso? A empresa dava lucro também, a Embraer sempre deu lucro. Então, por trás disso, estão ganhando dinheiro, alguns poucos, à custa da soberania do país, do desenvolvimento do Brasil, da nossa capacidade de ser um país forte. Uma outra questão, a questão do Mercosul. Você, na última sexta-feira, fez um pedido de esclarecimentos ao ministro da Economia, Paulo Guedes, principalmente por questão de uma ameaça de sair do Mercosul caso tenha aí vitória da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes. É inacreditável a postura que o Brasil tem adotado perante, não só a Argentina, perante grande parte do mundo. É uma postura de conflito permanente, é uma postura de falta de respeito, né, de agressão a vários países. O Bolsonaro, a sua equipe, o Paulo Guedes, conseguiram comprar briga com os países árabes, conseguiram comprar briga com a China, conseguiram comprar briga com a Alemanha, com a Finlândia, com a Noruega, agora mais recente com a França, por causa da Amazônia, do meio ambiente, e compram agora uma briga com a Argentina e com o Mercosul por um único motivo, porque eles não concordam com o voto que cada argentino foi e depositou nas urnas, querem interferir na democracia de um país vizinho, querem interferir e condenar a decisão de um eleitor lá da Argentina, ou da grande maioria dos eleitores, foi 18% a diferença do primeiro colocado, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, né, para o segundo colocado, que era amigo e era o candidato do presidente Bolsonaro. É ruim do ponto de vista ético, é ruim do ponto de vista das boas relações, mas é ruim do ponto de vista comercial. Esses países que eu citei, que agora estão em crise com o Brasil, são os países que compram aqui o frango de Cianorte, o boi lá do Frigoastra de Cruzeiro do Oeste, compram a soja, a produção agrícola do nosso país. Então isso pode gerar ainda mais desemprego para um país que está em crise, quando o Brasil vai fechando mercados, vai fechando as portas. Na Europa, declarações aos montes essa semana, pelos problemas ambientais, pelas queimadas na Amazônia, que os produtos brasileiros vão começar agora a serem barrados, vão começar a serem mal vistos. Então isso é ruim do ponto de vista da política, das boas relações internacionais, da diplomacia, mas é ruim do ponto de vista econômico, vai afetar inclusive a vida de quem está aqui em Cianorte, de uma empresa tão importante como são essas tantas que temos na região, da produção de alimentos, da produção de grãos. Então é uma irresponsabilidade, a gente tem que denunciar isso, tem que reagir até para que o governo mude a postura, ainda dá tempo de corrigir, dá tempo de retomar relações. O Mercosul é muito importante, é o terceiro parceiro comercial do Brasil que mais compra do nosso país. Nós estamos caminhando para ter um acordo com a União Europeia, que já compra muito do Brasil e pode comprar ainda mais. E essas declarações estúpidas, essas polêmicas desnecessárias podem atrapalhar bastante.